Bastante assim, tudo é watts, tudo é RPM, tudo é o reloginho, tudo é o Strava, que é super legal, que são ferramentas maravilhosas que você precisa para a evolução, estão aí para ser usadas, mas você não pode se prender a isso, principalmente quem está iniciando. Eu percebo muito as pessoas que estão iniciando, que têm um futuro promissor no ciclismo, que precisa aprender, que quer aprender, mas não tem essa paciência. Eu escutaria mais, eu ficaria observando mais, eu falaria menos. Não por não aparecer ou me impor, mas para entender como é que funciona os dois universos, né? Porque lembra da história que a gente estava falando antes, existe a diferença de ser ciclista e de pedalar, né? O que você quer? Ser ciclista ou você só quer pedalar? Então você precisa escutar as pessoas que estão lá há mais tempo. A minha convidada de hoje é uma mulher que inspira em duas frentes. Ela comanda um dos templos do churrasco mais respeitados do país, o Templo da Carne, Marcos Bassi. Uma das churrascarias mais renomadas de São Paulo e reconhecida internacionalmente como uma das melhores do mundo em carnes. Que responsa, hein? Ela assumiu o legado do seu pai, o mestre açougueiro Marcos Bassi, que foi quem inventou o nome fraldinha. Eu nunca vou esquecer disso. O nome e o corte. E o corte. É, claro. O corte e depois o nome, né? Dentre outros. Que legal. Inclusive, a Tati vem inovando na gestão do restaurante com cursos, eventos e experiências gastronômicas. E além de tudo isso, troca o avental de vez em quando pela magrela e vai para a estrada. Tatiana Bassi é empresária, ciclista e um exemplo de como é possível buscar performance, bem-estar e prazer, sem necessariamente competir. Nossa, Gi, obrigada, amei! Bem-vinda! Obrigada, adorei. Eu sempre coloco um discursinho assim da pessoa. Obrigada, amei! Que honra participar. Aliás, que honra estar aqui com você. Parabéns. O prazer é todo meu. Parabéns. Obrigada por ter aceito o convite, assim, de bate-pronto. Tati, conta pra todo mundo aqui, o que veio primeiro, o churrasco ou a bike? Olha, elas vieram juntas, não é demagogia, juro que não. Elas vieram praticamente juntas, eu nasci dentro de um açougue, literalmente, nasci dentro de um açougue. Meu pai já trabalhava com isso antes mesmo de eu nascer. Eu me lembro da minha mãe me amamentando, assim, me amamentando não, mas lembro de pessoas contando que ela me amamentava no açougue. E quando eu fiquei um pouquinho mais velha, lembro de correr entre as câmeras, entre os espetos, as facas, enfim, tudo isso. E, ao mesmo tempo, a bicicleta, que sempre fez parte da nossa infância, acho que até mais da minha, que eu sou mais velha que você, porque eu ainda podia andar de bicicleta na rua. Hoje eu tenho até dó dessas crianças que ficam na internet o tempo inteiro. Na minha época não existia ainda a internet, então eu podia, sim, ficar na rua andando de bicicleta. Elas vieram juntas, o churrasco e a bicicleta. E como foi esse seu início no ciclismo de estrada? Como você resolveu, assim, vou começar a pedalar? Eu tinha um namorado de menina, bem jovenzinha, uns 13, 14 anos, aquele namorado da escola, que fazia triatlon na época. Gente, sempre triatlon, né? É. Que loucura. Olha, mas assim, tudo bem, já comecei falando da idade, 1990, meados de 90, 87, para ser mais exata. Ele fazia triatlon e era, assim, uma das primeiras turmas na USP, junto com o Butenas, lembra? Do Butenas, imagina, super renomado, mega atleta. Na época, existia uma academia que hoje é Bodytech, que é a Fórmula, academia que não existe mais. Então, nadava-se na Fórmula, corria e pedalava na USP, que hoje tá um horror, né, pra gente fazer esporte lá, a não ser muito cedo. Então, existiam pouquíssimas bicicletas, pouquíssimos atletas, e eram todos ali na USP. E eu ficava olhando e falava assim, gente, essa bicicleta com esse pneu finíssimo, né? Que maravilha, como vai rápido, como desce rápido, que posição bonita, e aqueles corpos sarados, né? E você menina, e eu era muito fã desse meu namorado, achava ele assim o máximo. E aí eu falei, não, eu quero
fazer a mesma Quero coisa. fazer igual. Quero fazer igual, quero ser igual. Eu só não queria nadar e correr, mas eu queria pedalar. Eu gostava do equipamento, sabe? Da bicicleta, do mecanismo, da sapatilha. Como assim? Tá grudado na bicicleta, Sim, né? fantástico, né? É E verdade. aí foi evoluindo. Aí eu fui morar nos Estados Unidos. Então você começou adolescente, praticamente, a pedalar. Ah, não, brincando, né? Tá. Assim, porque eu comecei, aí eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade, eu fiquei lá 7 anos, me formei em 2 faculdades e aí eu treinava no campus. Fazia MTB e fazia speed, mas imagina, né? Brincando, diversão. Aí quando você voltou, Muita diversão, já não clipava pé ali nos Estados tipo Unidos. de tênis mesmo. Tênis, só brincava mesmo. E MTB também, era só pra brincar, mas fazia forcinha, né? Aí quando eu cheguei aqui, aí sim a gente começou com aquelas aulas de spinning. Aula de spinning na academia. Eu falei, poxa, legal demais, né? sim, super. Mas vamos pedalar, né? Vamos pra Pedalar rua. na rua. Vamos pra rua. E aí comecei. Aí sim, comecei a ir pra USP. Comprei uma Vitine, lembra da Vitine? Lembro, opa. Quem não teve uma Vitine, né? Naquela época. Naquela época, amarela. E aí a história. Aí começou. Foi que ano que a gente se conheceu? 2012. 12. Nós nos conhecemos em 2012. Aí eu já tava mais velha, eu perdi meu Sim. pai em 2013. Você já né? pedalava horrores. Imagina. Sim, pedalava super já. Eu não conseguia te acompanhar naquela época, quando a gente começou. Não, hoje eu não fico nem na tua Sensacional. Muito Mas bom. era uma inspiração pra mim. Que máximo, Era uma Gi. inspiração pra mim. Não deixava de ser. máximo. Tipo, nossa, eu quero pedalar igual a Tati. Nossa senhora, É que verdade. elogio, obrigada. Maravilhoso, é muito legal voltar, né? É. Era você, 2 pessoas que eu achava super forte na época que a gente pedalava juntos. Você e a Magá. Eu e a Magá, a Magá ainda vem com a gente de É. vez em quando. Nossa, Gi, a gente é amiga desde Faz muito um tempo. Não, e olha só onde a gente tá, no podcast da Gisele Gasparotto. Nossa, olha, por mais amigas eu assim tô no amando. mundo. A Mati já veio aqui, rasgou elogios, agora você... Maravilhosa. Tô me achando hoje. Pode se achar. Ô, Tati, você treina com muita constância desde então, né? Porque quem te acompanha sabe que você nunca deixou de pedalar. Às vezes, como todo mundo, tá numa pegada mais forte, às vezes não, mas você sempre foi muito constante. Mas uma coisa que é legal de falar é que você não é uma ciclista que gosta de competir. Uhum. E eu falo isso, gente, porque eu lembro uma vez, Sim. eu vou contar essa história. Claro, pode contar. A gente treinava juntas e tal, aí teve uma vez que a gente falou, vamos correr a 9 de julho. 9 de julho. Lá no Autódromo de Interlagos, acho que foi 2000 e... sei Bolinha. lá, 17, não sei. Acho que menos. 2015. Não, 2015 não. 2016 a gente se conheceu. Não, a gente se conheceu em 2012. Ah, é 2012. Foi 2013. Ou foi 2013 ou 2014, que foi lá em Interlagos, na 9 de julho. E aí, não, vamos. Beleza, inscreveu todo mundo. E aí, na largada, a Tati já tava assim, outra pessoa. Ela não tava afim de estar ali. Claramente, assim, na cara dela, a gente via, né, Tati? Que ela não tava afim de estar ali. E aí, aquela ansiedade, aquela pressão, aquela coisa toda. E no final, ela largou, mas ela não continuou a prova. Ela resolveu desistir, assim, porque ela não tava se sentindo bem. Nem era por uma questão de força, era por uma questão totalmente mental mesmo, dela não querer estar naquele rolê. E aí, depois disso, ela falou assim, foi bom porque eu entendi que eu não gosto de competir. Desde então, eu nunca mais vi você competindo. Raras exceções, assim, acho que você correu um Gran Fondo, né? Uma coisa ou outra. Mas, assim, eu acho legal falar isso porque não necessariamente você precisa entrar no esporte para competir. Você pode entrar no esporte simplesmente para treinar, para fazer força, para... pedalar com os amigos, né? E que é o que você busca, não é isso? Sim, claro. É assim, que a gente tava falando, né? Existe o ciclista e existe a pessoa que pedala, né? O ciclista é aquele que vai ter uma longevidade. Ele sabe quando ele vai fazer força, por que ele vai fazer força, né? A técnica de todo esse movimento, a técnica do pedalar, né? De subir, de descer. Então, assim, não é sempre
que você tá afim de fazer força, no meu caso. Uhum. E se você se propõe a competir, você precisa fazer força. E não é o quanto você quer fazer, é o quanto precisa ser feito. E assim você não acordou no dia a fim de fazer força. Exatamente, não tô afim, entendeu? Não dormi bem, eu tô com dor de barriga, que acontece, né? Todo mundo vai ouvir, é real. Às vezes você comeu um negócio à noite que de Não manhã caiu bem. não caiu bem, você não tá afim de fazer força. Mas se você propôs assim, a competir, não interessa se você tá afim ou não. Você né? vai. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Então, se eu for competir, eu não quero estar com dor de barriga, eu não posso estar com sono, né? Eu tenho que estar bem treinada, segura do treino que eu fiz. Aí o resultado é consequência. Uhum. Mas eu preciso me sentir bem e segura com aquilo que eu vou fazer. Então, assim, como eu não tenho essa disponibilidade, né, para treinar e não quero, porque a disponibilidade você acha, né? E não quero. Eu gosto de fazer força quando eu quero. Não preciso, entendeu? Mas, assim, eu gosto do movimento, do ciclismo, assisto todas as provas, sei o nome de todos os competidores, de todas as minhas amigas que gostam de pedalar. Hoje mesmo a gente foi para Romeiros. Aí fiquei com uma amiga nossa, porque tá iniciando nessa parte de fazer força. Eu tenho prazer nisso, você sabe, a gente trabalhou junto, eu tenho prazer, sabe, eu quero que a pessoa fique, não é só medalha, 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 não, isso não me envaidece, não me satisfaz. Mas eu acho legal você assumir isso, que Claro. porque isso é muito individual, né? Tem gente que gosta de competir, tá tudo certo, não é só um perfil. E eu acho legal falar desse perfil, porque às vezes a pessoa entra no esporte nessa obrigação de ter que competir. Eu percebo isso e também. tem gente que não consegue superar essa ansiedade pré-prova que todo mundo tem. Às vezes algumas... A cobrança. Aquela autocobrança, né? Às vezes umas pessoas perguntam pra mim, você fica ansiosa ainda? Eu falo, eu fico. Claro. Eu fico até hoje ansiosa. Normal. Na largada. Eu tenho piriri às vezes na largada. Não na largada, né? Antes da largada. Mas pra mim, eu me acostumei com essa sensação e pra mim é bom, pra mim faz bem. Só que tem gente que não gosta. E tem gente que não se acostuma com isso e tá tudo bem também, né? Tudo super bem. Eu acho que é esse o paralelo, que não gosto de competir, não quero. Acho legal quem faz, mas pra mim não funciona e tá tudo certo. Sim. E a pessoa ter essa opção de escolher e não se sentir assim... excluída por isso, ou não se sentir dentro do meio ali do ciclismo por causa disso. Ou da rodinha, porque hoje eu tenho notado bastante assim, tudo é watts, tudo é RPM, tudo é o reloginho, tudo é o Strava, que é super legal, que são ferramentas maravilhosas que você precisa para a evolução, estão aí para ser usadas, mas você não pode se prender a isso, principalmente quem está iniciando. Eu percebo muito as pessoas que estão iniciando, que têm um futuro promissor no ciclismo, que precisa aprender, que quer aprender, mas não tem essa paciência. E aí começa a se cercar dessas informações, que é muita coisa, de você... Que não consegue absorver ainda. Não consegue, só de você entender entender o pedalar, entender estar em cima daquele equipamento que é perigoso, né? Não é uma brincadeira. Você tem velocidade em cima da bicicleta, você precisa saber fazer curva, né? Tangência, a frenagem, tudo isso. A pessoa primeiro precisa aprender tudo isso para depois partir para um monte de número, para cobrança, né? Eu acho que existe um atropelo. Tem um caminho aí que muitos não estão querendo seguir, né? E que aí gera essa ansiedade na pessoa. E o que é uma judiação, porque essa pessoa pode ser um talento, mas ainda não aflorou, porque se perdeu nessa ansiedade, né? Dessa cobrança dela própria, porque não é cobrança. Ninguém tá cobrando nada. Né? E que ela, para estar naquele meio, naquele grupo, ela acha que ela precisa pertencer ao Strava, pertencer aos números, né? Do Strava, aos números dos watts, do FTP. E calma, né, gente? Somos adultos. Eu faço para me divertir. Até porque não é a sua profissão, não, né? Aliás, é o eu seu só esporte. gasto dinheiro com isso. Exato. Só sai, né? Não entra sai. nada. Ô, Tati, a gente fala muito aqui, em todos os lugares, do ciclismo como uma ferramenta de autoconhecimento, né? E então, só complementa.
qual é a sua relação com o pedal hoje? Porque eu acho que todo mundo já passou por uma fase, né, de se provar, Já. de eu preciso pertencer, eu preciso fazer isso, mas a experiência, a maturidade mostra pra gente, né, um caminho que não é esse. E como você chegou nisso, né? Sobrando muito de roda. Apanhando. Apanhando, mas não só isso, né? Eu perdi meu pai com 39 anos, não era tão jovem assim. Mas eu sou de uma família de italiano que é extremamente patriarcal, então eu era a filhinha do papai. Não vou mentir, não é vergonha pra mim. Muito pelo contrário, é um orgulho. Que desabou. Eu não tenho irmãos, eu tenho uma irmã mais nova, eu tenho um sobrinho, a minha irmã não tem a menor predisposição com esse ramo que nós trabalhamos, que meu pai deixou, que eu herdei, né? Ela não gosta, não adianta você forçar as pessoas, né, a fazer. E eu, pelo contrário, sempre tive acerca dele, aprendendo, gosto muito do que eu faço. Então não é que caiu no meu colo, eu sempre soube que eu ia herdar, mas num momento que eu não achava que fosse, muito antes daquilo Sim. que eu achava e que eu estava me preparando, né? Imagina o baque, né? Que foi. Não foi fácil não, Gi. Então, nessa época, eu pedalava muito para tentar fugir, não Sim. queria aquela responsabilidade, o que depois me cobrou muito caro, muito alto o preço, que na hora que eu tive que assumir de uma vez, né? Então, assim, as prioridades mudam. Eu tenho uma família, eu tenho um legado gigantesco que eu não vou jamais abandonar até o último dia da minha vida. Eu vou honrar isso que meu pai fez, porque meu pai não deixou isso para minha família, meu pai deixou isso para o Brasil, meu pai deixou isso para o ramo da carne, meu pai deixou isso para o mundo, né? Eu não vou jamais abrir mão desse legado. Cada vez mais eu vou pôr ele para frente. Então, é uma responsabilidade, é um dever muito grande que as minhas maiores energias precisam estar nisso, né? Aí, com certeza. Depois a gente põe o que sobrou E o ciclismo não pode ser um peso, né? Ele tem que ser uma coisa que te alivia. E que é o que eu que te diverte. Passei a entender, e por incrível que pareça, o meu pedal hoje tá melhorando cada dia mais. Porque você aceita a sua condição, né? Que eu acho que só a maturidade traz, né? E você precisa querer amadurecer, porque não adianta você ter 80 anos, né? Que a maturidade independe da idade. Sim, né? Concordo. Então... Independe da idade. Muito bom. E tem alguma lembrança marcante, algum perrengue, assim, que seja legal contar? Que você já passou em cima da bike? Tem. Vários, né, Gia? A gente mesmo pode elencar alguns. Nossa, perrengue dá pra escrever um livro. Quando a gente esquecia, errava os caminhos da road bike. Jesus, Maria, José, tinha que voltar e a gente já tava lá na frente. Nossa, esses foram grandes, mas um muito grande, já que você citou a Magá, foi uma viagem que a gente fez para o Chile e a gente foi até Mendoza, cruzou. E aí eram os caracoles. Meu Deus do céu, Gi, você já fez isso? Do Vale Nevado? Não, atravessando. Não, nunca fiz. Pra Argentina. Não. Os caracoles mesmo. Não, nunca fiz. Gisele do céu. É gigante aquilo. E tinham túneis sem luz, super íngreme. De repente escapa eu e a Margarida. E a gente foi com o Celso. O Celso Anderson, um beijo pra ele, também adoro. Ele escapou na frente com uma outra pessoa que eu não lembro quem era, e a gente foi perseguindo. E ficou o Celso e essa pessoa lá na frente, eu e a Margarida no meio e todo o grupo atrás. Mas a gente subiu como se não houvesse amanhã. Muito forte, muito rápido. E ela, tá doendo meu pé, tá doendo meu pé, tá doendo meu pé. Eu olhava pra baixo, era abismo.
não tem guarda-reio, não tem absolutamente nada, era caminhão subindo e descendo, entrava no túnel, não tinha luz. Meu pai amado, Pai que amado isso? Jesus, a gente não sabia o que fazer, cada vez mais a gente pedalava. Eu não sei se a gente pedalava mais rápido pra fugir Acabar do logo. caminhão, pra acabar logo, ou porque a gente queria, não sei, um frio. De repente a gente vai, e ela assim, escuta, já deu, cadê essa? Não acaba. Não acaba. Falei, Magá, mas deu quantos quilômetros? A gente já tinha passado tipo uns 6, 7 quilômetros. E subindo, 6, 7 quilômetros, socorro, É né? muita coisa. Cadê o hotel? Cadê o hotel? E um frio, e as duas de jersey só. Aí eu olhei e falei, só pode ser mais pra trás, porque aqui não tem mais nada. Aí ela falou, bom, e agora? E aí eu falei, meu mundo acabou, Sem eu vou celular, morrer aqui, sem nada, nada. absolutamente, já não tinha mais gel, não tinha mais água, não tinha mais nada. Aí a sorte foi que a gente virou e viu, eu vi assim, tipo um descampado, só com umas pedras assim, e eu falei, olha, vamos arriscar isso aqui? Você é louca, não pode ser. Daí eu falei, Magá, mas a gente não tem outra alternativa. Vamos entrar aqui, qualquer coisa, a gente desce o Caracoles todo de novo. Por sorte, a gente entrou, viu um hotel, mas ali assim, tipo, no fundo do negócio. Era lá, Era lá, tava o Celso sentadão lá com o amigo dele. esperando todo mundo. Nossa, vocês já chegaram? Acho que ele nem lembra, eu tô contando isso, mas acho que ele nem lembra. A Margarida com certeza Nossa, mas vocês já lembra. chegaram, né? Falei, não pode ser. Ai, muito bom. Esse dia foi perrengue, medo do caminhão, frio e medo de chegar no lugar errado. Não, é cada perrengue. Mas no final ninguém ficou No doente. final deu tudo certo. Mas é bom, né? Passar Nossa, uns perrenguinhos assim história pra pra dar contar, uma... né? História pra contar. Pra dar uma acordada. Ô, Tati, você tem noção que você construiu um legado, né? Tanto na bike como na gastronomia, num universo onde é muito masculino? Tenho. E como você... Como você conseguiu ocupar esse espaço sendo mulher, né? O que você teve que fazer? O que você teve que abrir mão, às vezes mudar para que você conseguisse, tanto no ciclismo, porque hoje a gente vê muitas mulheres pedalando, mas não era assim Não. há 10 anos Na atrás. nossa época, né? quando a gente começou. E o churrasco, então, nem se fala. Imagino que até hoje você sofra aí com alguns preconceitos em relação a você ser mulher, churrasqueira. Porque, gente, a Tati, ela não é só filha do Marcos Bassi. Não. Ela é churrasqueira, ela faz churrasco. Corta a carne. Corta a carne. Eu já tive a oportunidade de ver a Tati trabalhando. Ela faz alguns eventos, assim. A gente até fechou um evento uma vez com ela. E ela ensina a acender a churrasqueira, ela ensina o corte da carne. Então, eu imagino que isso para uma sociedade ainda machista deve ser um susto, né? Como assim? Essa mulher linda, loira, me ensinando a cortar carne. Linda, loira foi você. Gi, vamos lá. De uma forma geral, que a gente até estava comentando fora do ar, essa geração nova agora, a gente não tem muito problema com essa galerinha 30 menos, né, 35 menos. Eu acho que é um pessoal que já entende, né, que a gente estava falando, que do espaço. Do espaço, existe homem e mulher. Somos seres diferentes, mas podemos caminhar juntos, né? Não tem essa... Eu odeio quando as pessoas... Assim, odeio é uma palavra muito forte, mas eu não acho certo a mulher ficar competindo com o homem ou o homem competindo com a mulher. Eu não acho isso legal, entendeu? Eu acho que a mulher tem o valor dela e o homem tem o dele. A gente precisa estar juntos para agregar um ao outro, né? Não para com isso, somos melhores. Não é isso. Eu acho que a gente tem os mesmos direitos, mas homem é homem, mulher é mulher. Vamos nos respeitar. Né? Então, essa galerinha mais jovem, a gente já tem eles têm isso mais explicitado, esclarecido, é uma conversa diferente, porque eu tenho, por exemplo, funcionários
com essa idade que são maravilhosos, que entendem, a gente conversa, eles me ensinam muita coisa, eu ensino muita coisa para eles, né? Agora, essa galera 40 plus, não são todos que conseguem... compartilham com a gente da mesma, né? Ainda tem homens na ciclovia, meninos, não vão me xingar, mas é real. Ainda tem homens na ciclovia que se você passa do lado deles, eles não acham que você não aceitam. Não, eles ainda acham que você tá competindo com eles, né? E isso não é legal, porque, poxa, eu tô fazendo meu treino, você tá fazendo isso, você vai estragar o seu treino pra não deixar eu te passar. Você não sabe o que eu tô fazendo. Sim. Não é? É uma bobeira isso. E no churrasco? No churrasco é pior. No churrasco é muito pior. Porque ainda no ciclismo você tá se divertindo, né? No churrasco, mas a gente tá na mesma linha, tá? Essa faixa etária mais jovem, não existe mais problema, mas os mais velhos, sim. Existe muito problema, né? Porque ele acha que você não sabe. Porque ele acha que você não sabe, porque sempre ele esteve à frente, como é que você aprendeu, ou como é que você dá conta, ou como é que você vai fazer aquilo que ele faz. Porque, na verdade, de carne, vamos lá, lembra? Voltar na pré-história. É meio isso. Total. Carne natura, sangue, faca, peso. Espeto, grelha, fogo. Sim, é força, né? É uma coisa mais... É masculino. Não vou negar. Mas a gente consegue. Sim. A gente dá conta. Tenho certeza disso. Né? Agora, vamos fazer juntos, né? Um ajuda o outro. É óbvio que existe isso. Mas, por exemplo, o Templo da Carne, o restaurante, o Marcos Bassi, é um restaurante extremamente tradicional. Então, eu tenho funcionários lá de 30 anos, não tô brincando. Eu tenho funcionários de 30 anos. Dia desses eu precisei... tomar uma atitude mais drástica. Eu precisei dispensar um colaborador de 30 anos, porque eu escutei, faz 6 anos que eu tô cozinhando ele. Justamente porque ele foi discípulo do meu pai, assim como eu, tá? Todos nós fomos discípulos do Marcos Bassi em algum momento, porque... Não é porque é meu pai, mas o cara é percursor de tudo, de corte, de vácuo, de trazer boutique de carne, de fazer marca de carne, de todo esse mercado. Então, eu sou aluna dele, assim como muitos outros. Então, todos os colaboradores lá também são. Só que o meu pai faleceu. E eu... assumiu. Sou a filha dele, não tenho, entendeu? Quer queira, quer não, eu sou a filha dele. Então, eu fui um bloquinho pra frente. Para eles entenderem essa hierarquia, foi muito difícil. Então, durante 6 anos, eu fiquei escutando esse cara falando que eu não sabia espetar picanha, falando que como é que as pessoas queriam fazer curso comigo, como é que eu era mais famosa que meu pai. Só que na época, por quê? Porque meu pai, na época, não tinha internet. Sim. Não Outra tinha Instagram, época. Meu pai pegou o começo do Facebook e malemar fazia, porque ele já estava doente. O que meu pai fez foi um vídeo de DVD que a gente jogou no YouTube e que explodiu, né? Mas ele mesmo fazer vídeos para o YouTube, né? Ele não é dessa época, né? Então é outra época, né? Então o cara não aceitava de jeito nenhum, falava que os vídeos que eu gravo, tudo... Gente, vamos revelar, é Ana Maria Braga, óbvio, a gente antecipa, faz antes, faz 3, 4 cortes pra filmar, o outro corta, tem, né, é toda uma produção, ele que fazia a carne, que eu não sabia fazer, entendeu? E ali foi Você só era o rostinho que aparecia lá na TV e ganhava os likes. Pois é. E não é verdade, gente. Sim, não é verdade, entendeu? E todo o resto, a administração, o marketing, tudo, tem todo é complexo, né? E esse dia desses, ele tava... Revolts, pôs o dedo na minha cara, literalmente, falou, falar com você, só eu e você. Assim, te mostrei o vídeo. Só eu e você. Eu falei, não, eu falo com você, mas só eu e você não. A gente vai subir lá no escritório, na sala, com testemunha, e você vai conversar comigo. Ah, não, assim eu não quero. É papo reto, eu e você. Até hoje você não sabe o que ele queria.
Vai dormir com esse barulho ele. Exato, é o problema dele, né? Lamento. Custou caro, mas não pode fazer. Não pode. Você tem que se impor. Eu acho que é esse o nosso... É a nossa atitude. A gente também, em momentos em que a gente sofre isso, a gente precisa se impor, a gente precisa se posicionar, a gente precisa falar sobre isso. Claro. E eu acho que é isso que vai mudando também a cultura das pessoas. Porque se você também não faz nada, abre precedente para perde o respeito. Outras pessoas Mas olha, fazerem. Veja só, eu quero ressaltar, Gi, que eu fiquei extremamente chateada. Eu acredito. Muito chateada, porque... Até porque você tinha uma relação com ele de anos. Confiança. De confiança. Porque para chegar num extremo desse, é muito desgastante emocionalmente, porque você confiou muito na pessoa, né? E você espera... Isso, gente, é relação de profissional mesmo, sabe? É homem, mulher, você confia na pessoa e... Poxa... Ô, Tati, o que você fala para mulheres, então, que estão começando no ciclismo ou começando nessa área gastronômica que envolve churrasco? Eu sei que não existe uma receita de bolo, né? Eu acho que cada pessoa é uma, cada caso é um caso, mas o que você acha que a mulher precisa ter para entrar nesse ambiente? A gente sabe, né? Mas é legal falar, para entrar num ambiente que é mais masculinizado. A gente precisa ficar mais masculina por causa disso? Não, muito pelo contrário. Você tem que ser quem você é, sempre, né? Sempre, que é isso. Se você é mais masculina, mais feminina, o problema é seu. Você tem que ser quem você é, né? Isso não se abre mão de ser quem você é. Eu vou te responder de uma outra forma, Gi. Eu vou te responder da seguinte maneira. Se eu pudesse voltar, o que eu faria melhor para entrar nesses dois universos? Tanto no ciclismo quanto na parte de restaurante e frigorífico. Eu escutaria mais. Eu ficaria observando mais. Eu falaria menos. Não por não aparecer ou me impor, mas para entender como é que funciona os dois universos, né? Porque lembra da história que a gente estava falando antes, existe a diferença de ser ciclista e de pedalar, né? O que você quer? Ser ciclista ou você só quer pedalar? Então você precisa escutar as pessoas que estão lá há mais tempo, né? E na parte de gastronomia, de frigorífico e de restaurante não é diferente. O que você quer ter? Um restaurante que dure a vida inteira ou você só quer ganhar aquele dinheiro investido naquele momento, vender e tchau? Porque também existe esse mercado, né? Então vamos prestar atenção com aqueles que já estão lá. Ouvir mais. Perfeito. É isso. Nossa, esse vai ser um corte. Que eu vou colocar. Ficou muito bom. Adorei. Ô, Tati, eu sei que você já falou um pouco de assumir o legado do seu pai, né? Mas como que foi? Porque o seu pai tem um nome fortíssimo, né? Como você bem disse, até hoje as pessoas lembram dele. Eu lembro quando eu fui no seu restaurante uma vez que algumas pessoas que foram comigo falaram: nossa, eu assisti o DVD do seu pai. Então o seu pai ainda assim tem um nome super forte. E como foi para você, né, lidar com isso e ao mesmo tempo imprimir a sua cara no restaurante, por exemplo, que sempre foi tão Marcos Bassi, né? Sim. Eu, desde o começo, assim, eu me emociono ainda. Ele faleceu faz 12 anos, mas é uma falta. Pode chorar, que pode chorar. Só não trouxe lenço. Na próxima vez eu trago um lencinho. Faz uma falta, assim, que Nossa Senhora. Eu sempre acreditei nele. Eu sempre nunca discordei daquilo que ele fez, criou e seguiu. Então, acreditei porque as minhas crenças são as mesmas que ele me mostrou, né? Porque às vezes você fala assim, sua mãe, por exemplo,
seus familiares, olha, filha, eu gosto desse vermelho aqui, porque eu acho que ele tá certo. Aí você fala, bom, tá bom, mas eu não gosto e pronto. Eu não. Meu pai falava assim, olha, eu gosto disso, eu faço assim, o meu pensamento é esse, e era o meu também. O jeito de ser, de aprender, de querer, então eu me dava muito bem com ele. Claro, as pessoas costumam dizer que eu sou o Bassi de peruca. Então as pessoas quando são muito iguais, elas brigam, né? Eu brigava bastante com ele, mas eu era a cola dele. Cola. Sim, personalidades parecidas. Eu atrás, assim, o tempo inteiro. Orgulho danado até hoje, querendo fazer tudo que ele fazia. Então, assim, tem uma frase que ele costumava dizer e que é real e que eu levo pra vida. O arroz e feijão feito, você nunca larga a receita dele. Você faz o resto crescer, porque o arroz e feijão já está pronto. Então, o básico, aquilo que precisa existir, já está pronto. Que no caso não abro mão da qualidade do meu produto, não abro mão de bons e honestos fornecedores, né? Porque às vezes você tem um preço excelente naquele que é picareta, entre aspas, né? Naquele que não vai te entregar o produto, um dia entrega, outro dia não. Então, você prefere aquele que é super honesto com você, até pagando um pouco mais caro, combinando com ele preço, esse tipo de coisa. A verdade que você vai falar para o seu cliente sempre custe o que custar, você ser muito honesto com o seu cliente, né? E a história do serviço. Então, assim, o arroz e feijão já está pronto. O que você vai inovar? O que você inovou? iFood, sanduíches que não existiam. Né? Hoje a gente tem uma gama gigantesca, inspirados nos sanduíches que ele fez no passado. Né? Hoje a gente já aumentou muito essa gama. Pois é. Deu até uma vontade aquele aqui sanduíche agora, de fraldinha. Você já pediu sanduíche de fraldinha? Não, nunca. A gente conseguiu fazer na baguete e no pão de hambúrguer. Tem hambúrguer de fraldinha, só que não é com a carne moída. É com ela filetada. Não, gente, eu tô fazendo propaganda não, aqui, pode desculpa fazer. Mas enfim, que eu também tô com fome. Não, é que já... Vamos pedir, gente, iFood, dá uma pausinha aqui. Marcos Bassi. Bom, isso. E aí eu fiz um curso que chama Meet and Grill, que você participou, levou as Lulus. Maravilhoso. Que chama Meet and Grill, onde eu ensino de uma maneira bem fácil e caseira, né? Porque se vocês forem fazer churrasco profissional, é uma coisa. Fazer churrasco de final de semana para os amigos é outra. Então, eu gosto de ensinar o final de semana para os amigos. Preparei esse curso e vende muito esse curso, né? É muito legal esse curso, gente. Quem puder fazer, e faça. E todo o departamento de marketing lá da empresa, que na verdade... É o meu braço direito que faz aniversário hoje, bom, enfim, o Guilherme, que dá conta do departamento de marketing sozinho, que é muito importante hoje, porque a gente tem todas essas ferramentas, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, a gente precisa delas. Muito bom. Ô, Tati, fala para mim uma conexão entre o seu olhar de ciclista e sua atuação como empresária. Uma conexão, assim. O que você precisa ter, tanto para ser ciclista como para ser empresária? Pode ser mais de uma coisa, mas o principal, assim, por exemplo, é olhar... para longevidade, ou é paciência, ou é resiliência, ou é, sei lá, força, Então... O que você acha que precisa ter, essa conexão aqui entre os dois? Olha, se eu te disser que eu sou uma pessoa super disciplinada, é mentira. É muito mentira. Eu não vou ser hipócrita e dizer que eu sou disciplinada, porque eu não sou. Eu gosto de realidade, é isso. Vida real. Eu não sou disciplinada, nem com um, nem com o outro. É mesmo? Mas você sempre... Como que você faz? Você pedala. Não, mas a disciplina pra mim, por exemplo, é não comer aquele pão de queijo que a gente comeu na padaria tá agora. Bom. Entendeu? Eu não deveria ter comido. Eu não comi e você comeu. Exato. Entendi. Você entendeu? Isso pra mim é disciplina. Tá. Ponto para a Gisele. Isso
Então, eu não sou disciplinada. Eu sou muito intuitiva. Eu presto muita atenção. Por isso que eu falei antes, naquela pergunta que você me falou, porque a intuição, ela vem de você estar ligada nas coisas que estão acontecendo. Bico fechado, olho aberto. A intuição fica mais aguçada. Então, a intuição, para mim, tanto para fazer negócio, quanto para pedalar, tipo, aquele cara vai atacar. Aqui vai dar ruim. Aqui vai dar ruim. Aqui esse cara, a roda porque dele você tá é ruim. observando. Entendeu? Então, desde menina, o que me rege é a intuição. E claro que às vezes você não acerta, mas essa história de você prestar atenção, uma coisa vai vindo, a outra vai vindo, e é difícil errar, sabe? Erra, claro, todo mundo. Mas eu vou muito pela intuição. E aí, claro que eu tento ser disciplinada em tudo. Só que existe o querer, né? Hoje eu não quero ser disciplinada. Amanhã eu quero. Então, assim, o acordar cedo para pedalar não é porque eu tenho disciplina, é porque eu quero muito. É porque eu gosto muito de pedalar. É porque esse esporte me faz feliz, me faz estar no meu prumo. Sabe aquela história? Você não vai reclamando, né? Não. Sabe essa história? Para não tomar remedinho para dormir, eu preciso pedalar? Porque, cara, uma pessoa com 51 anos de idade, toda a carga que você tem de responsabilidade, Não, e você difícil. Falando, nem parece que você é tudo isso, assim, né? Tipo, eu sei que você é, mas assim, cara, a Tati Bassi é muita coisa, muito mais do que as pessoas imaginam, entendeu? Ela não é só a sócia proprietária do Templo Carne. Do Templo da Carne. Tem muitos outros negócios envolvidos e negócios grandes, então, que muita gente desconhece. Que não precisa saber. Não precisa saber, mas é legal, porque ao mesmo tempo que você é tudo isso, você é simples, né? Você é gente da gente. Você acorda cedo, você vai pedalar, você vai na ciclovia, você conversa com todo mundo. Então, isso é legal de falar. Eu amo tanto. Dá pra ver que você gosta muito. Muito, mas não é porque eu sou disciplinada. É isso que eu não quero ser hipócrita e nem passar isso para as pessoas. É pela paixão. Não tem nada, sabe? Não é pecado você não ter a disciplina, sabe? Daquilo que te faz bem, porque a partir do momento que você você cobra a disciplina de você, alguma coisa não tá indo bem. Tem que ser natural, principalmente o pedal, né? Que a gente tá falando de pessoas que querem curtir a bicicleta, fazer força, claro, mas é muito diferente a vida de um ciclista que quer competir. De profissional nem se fala, né? Outro mundo, para com isso. De pessoas que querem pedalar, de ciclistas que querem pedalar, né? É muito diferente. Mas, então, assim, a conexão seria essa coisa da intuição e da observação. Outra coisa, Gi, assim, que meio... Já que a gente tá batendo um papo, quando a gente tá em cima da bicicleta, que você falou que eu sou simples, não sei o quê... Todo mundo é igual, Gi. Sim, é verdade. Isso é a melhor coisa do mundo. Não tem juiz, não tem advogado, não tem médico, não tem nada. Não. É todo mundo Não tem igual. cor, não tem raça, não tem religião, não tem partido político, não tem bicicleta de 120 mil reais, de 10 mil reais. Não interessa. É tudo ciclista. Tá todo mundo ali. Se tá chovendo, tá todo mundo tomando chuva. Entendeu? Se tá ventando, tá todo mundo com vento na cara. Poxa, isso é a melhor coisa do mundo. E se um tá mais forte, vai ajudar o outro e vai revezando, né? É isso, é só isso. Isso no ciclismo é maravilhoso, mesmo. Porque você não conhece a pessoa pelo que ela é. Você conhece a pessoa ali pelo ciclismo, por ela estar ali. Às vezes você não sabe nem quem ela é. Não, e tipo... Né? Não... E tudo bem, né? Óbvio. E é isso. Ai, muito bom. O que mais? Nossa, muita coisa. Ô, Tati, a gente tem um quadro. Qual foi a viagem de bike que você mais gostou de fazer? Que você mais curtiu? A Dolomitas, né? Dolomitas, eu fui casada com o Cláudio Capelano 12 anos. E o Cláudio é descendente direto de italianos. E eu tive o privilégio
dele me apresentar as Dolomitas. E nós fomos várias vezes para as Dolomitas. E ele me mostrou montanha por montanha. Então, todas as melhores viagens de pedal que eu fiz foi para a Itália. Lá é maravilhoso mesmo. Dolomitas. Não, e a Dolomitas é um lugar muito especial. Muito. É lindíssimo. Eu fui uma vez e eu falo pra todo mundo também. Eu falo, gente, o melhor lugar, assim, o lugar mais bonito que eu já fui foi lá. Mas é maravilhoso. É incrível. A Suíça também é lindíssima, mas as Dolomitas é a Disney. A energia, né? É especial lá. É a Disney do ciclismo. Então, ó, quem puder ir pra Dolomitas, vá, que não vai se arrepender. Nossa. Agora chegou a hora do nosso quadro, sobrado ou na roda. Então funciona assim, eu vou te falar um tema, e aí você vai falar, tô na roda. É o legal. É o legal. Tá. Eu gosto, e o sobrado você não gosta, tá bom? Tá. Pedalar pra espairecer a cabeça. Na roda. Na roda me total. Gusta. Me gusta. Já falou sobre isso, né? Receber pitaco masculino no churrasco. Não, na roda. Assim, trocar experiências na roda. Tá. Eu gosto. Mas não de uma forma assim, você não sabe o que você tá fazendo, né? Não, mas eu já... Desculpa, na roda e o... Não, pode elaborar. Eu já... Pessoas que não sabiam quem eu era, que não me conheciam, já chegaram do lado e falaram, tipo assim, não corrigindo, mas, nossa, que legal esse jeito que você tá fazendo. Com quem você aprendeu? Quem te falou pra fazer assim? Que legal. Aí eu falava, não, foi um Marcos Bassi, você conhece? Sabe quem é o Bassi? Não, claro. Você fala, então, aprendi com ele. E a pessoa continua, acho que até hoje, sem saber quem é você. E tá tudo bem. Maravilhoso. Treinar em grupo com ritmo puxado. Na roda. Na roda. Você não. gosta, né? A gente gosta. Você gosta, né? Na roda. A gente vai lá na ciclovia, tá a Tati lá na ponta do pelotão fazendo força. Eu não, é o Vitinho que manda, vai lá. Vitinho também. Encarar subida como terapia. Não. Não subida. Não, eu gosto de subir, mas como terapia não, é sempre um sofrimento aquela merda. Não dá nem pra pensar em nada Não, ali, né? como é que é sobrado? Sobrado. Não, tem que fazer força. Dia de descanso sem culpa. Você curte? Tipo, hoje eu não vou pedalar. Você fica de boa ou você fica culpada depois? Eu não fico culpada, mas me faz falta o vento na cara. Tá. É sobrada. Então é sobrado. É sobrado. Terminar o treino e ir direto pra churrasqueira. Já fez isso? Não! Todo dia, quase. Amanhã é dia. Amanhã é dia. Amanhã eu vou dar aula. Então é na roda. Super na roda. É o que você mais faz. Dar bronca no time quando o ponto sai errado. Olha, é sobrada porque eu não gosto de fazer isso, porque se saiu o ponto errado, eles falharam, né? Então é sobrada, eu não gosto, mas se precisa, dou. Tá, eu vou fazer uma última que é uma brincadeirinha. Olha. Não se ofendam, galera. Churrasco vegano. Ai. Você tem muita... Churrasco vegano, o importante é participar do churrasco, real, democrático. Tá bom. Não, é verdade. Gostei da resposta. Então é na roda. É na roda. Eu tenho um monte de cliente que vai no restaurante. Você faz alguma coisa assim? Claro que a gente fala churrasco vegano, não existe churrasco vegano, mas enfim, é só um termo, né, que a gente usa. Sim. Mas quando a pessoa chega lá e fala, vai no seu restaurante e fala, eu não como carne. Muita gente vai, sabia? Porque gosta do palmito, que é assado na brasa, feito na brasa, na própria casca, os legumes. Nossa, tem muita coisa que a gente faz na brasa. A sobremesa é feita na brasa também. E a pessoa só não come a carne. Só não come a carne. Aí vai comer outras coisas e tudo bem. Sim, e adora. Assim... Não, palmito, realmente, ó, eu fazendo propaganda agora. Pode fazer. Eu como carne, mas eu não sou muito da carne, pra ser bem sincera. Eu como de vez em quando. Mas o palmito, pra mim, é assim, eu já cheguei lá outro dia e falei, eu quero palmito. Palmito pupunha. Maravilhoso. Quem for lá, pede o palmito que não vai se arrepender. É isso aí, Gi. A gente precisa fazer um outro evento com as Lulus. Precisamos. Aí, se tiver vegana, a gente faz. Eu só não faço melancia na churrasqueira. Você sabe da história da melancia da Tem churrasqueira? melancia? Como é que Mas chama é aquela água toda? Pois como é, que a filha do Gilberto Gil.
A Preta Gil? Não, a outra, a Bela Gil, a que dava a receita. Bela... Ai, qual que é o nome Flora, dela? Bela, não sei, uma delas. É Bela... A que é chefe de Sim. cozinha, acho que ela é mais nova. Eu não sei, que há muitos anos atrás ela fez uma melancia na churrasqueira. Existe essa prática? Até hoje eu tô tentando entender, não tem problema. Cada um come aquilo. Cada um. Cada um tem o estômago que quer, né? Que tem. Mas você já experimentou? Não, claro que não. Mas eu fico tentando imaginar como fica a consistência. Eu queria ver a água da melancia pingando na brasa. Na brasa. E saindo. Eu não sei, nunca tentei, não vou tentar, não. Deixa pra lá. Deixa ela fazer. Isso você não vai fazer nunca. Não, né? não. Tá bom. Deixa pra ela fazer. O que mais? Alguma coisa que você queira falar, que eu não te perguntei, que você acha importante, acha relevante? Fale. Eu quero falar que o seu trabalho é maravilhoso. Ai, meu Deus. É verdade, vou rasgar seda sim, porque eu trabalhei já com a Gisele e o sonho dela sempre foi esse, e você só não atingiu o seu sonho como você ultrapassou, você transcendeu. Amiga, parabéns. O máximo. Ai, gente, eu vou chorar aqui. Pode chorar aqui, meu, muito. Ai, Tati, foi um prazer te receber. Poder mostrar um pouco para as pessoas que estão assistindo e ouvindo um pouco da sua força, e ao mesmo tempo, você tem uma força e leveza, ao mesmo Obrigada. tempo, que isso inspira demais. E que mostra que sim, todas as mulheres podem andar juntas, e os homens também. Claro. Que não existe essa separação. Não, de né? jeito nenhum. Existe sempre uma agregação, né? De você agregar. Sim, todo mundo junto. Então, muito legal você vir aqui mostrar que dá para viver do ciclismo e do churrasco. Claro. Com paixão, com amor. E respeito. Né? E ser sempre muito... E performar ao mesmo tempo, né? Em tudo. Porque você é apaixonada pelo que você faz, tanto no ciclismo como no churrasco. Sim. E isso faz com que você performe muito bem. Muito nos obrigada. Dois. Muito obrigada. Obrigada um grande pela elogio. sua presença, adorei. Obrigada. Obrigada a você. Galera, por hoje é só. E fiquem ligados aí na roda. Esqueci de uma coisa. Manda. Se alguém quiser te seguir nas redes sociais, como que faz? É Tati Bassi. Tati Bassi, que é o meu seu pessoal. E o Tati Bassi é o de ciclista. Não, Tati Bassi... É dos dois. Não, tem o... Tem o de ciclista. Tem o de ciclista, mas... Qual que é o de ciclista? Tati Bassi _ O meu de churrasqueira é Tati Bassi normal. E o do Templo da Carne, Marcos Bassi, que é o do restaurante, com tudo do restaurante, com tudo de corte. Então Templo da Carne, Marcos Bassi é um, Tati Bassi é outro, e Tati Bassi _ é outro. Gente, como que administra os três? E tem mais um outro que também não vem ao caso. Como que administra os três? Não, é o Guilherme. O Guilherme eu te falei. Não, é claro que eu supervisiono, mas ele que faz. Ele que te ajuda. Tem que ser, né? Porque senão não dá. Isso aí. Gente, obrigada, e compartilhem, curtam, mande pros amigos na Roda de Estema. Até o próximo episódio.